e o ciclo evolutivo. Quando o indivíduo começa a sentir calafrios, coincide com aquela fase da ruptura dos eritrócitos, não é? Quando há lise dos eritrócitos parasitados e libertam os novos trofozoítos criados na esquizogonia intraeritrocitária. Depois, a minha voz ainda não abriu, mas estou a pensar aqui uma coisa. A gente nunca tem tudo. Portanto, calafrios corresponde a esta fase do ciclo evolutivo, esquizogonia intraeritrocitária, quando ela se completa e dá-se a lise dos eritrócitos com libertação dos trofozoítos para a corrente sanguínea. É quando o indivíduo queixa-se e depois, nesta libertação dos trofozoítos para a corrente sanguínea, eles também libertam substâncias que vão interferir com o nosso sistema de regulação da temperatura no cérebro e desregulam, portanto, este centro regulador da temperatura com o aumento da temperatura. Depois de algum tempo, vocês sabem que no ciclo do parasita, alguns destes eritrócitos que foram libertados para a corrente sanguínea são fagocitados pelo sistema fagocítico mononuclear, mas outros destes eritrócitos voltam a penetrar em novos eritrócitos, estes novos trofozoítos voltam a penetrar em novos eritrócitos para iniciar um novo ciclo. Desculpa. Para iniciar um novo ciclo esquizogônico. Em termos de variações clínicas, normalmente, como já havia referido, as crianças e as mulheres grávidas e as pessoas de zonas não endêmicas são as que apresentam as formas mais graves da malária. Nós que vivemos aqui nas zonas endêmicas, normalmente não apresentamos formas graves, inclusive há pessoas que nunca tiveram uma única vez malária na sua vida, acontece. Porquê? Porque o sistema imune consegue eliminar os parasitas. Há outros que têm os acessos maláricos mais graves, menos graves, também sabem que o desenvolvimento da doença vai depender da nossa imunidade, do estado nutricional, do estado de stress, etc. Vimos também que há fatores genéticos que podem influenciar, mas normalmente um quadro de malária cerebral, facilmente elas desenvolvem as convulsões, quer por causa da ação do parasita, daquele mecanismo que eu expliquei da anóxia cerebral, mas também pode ser por causa da própria febre, né? Por isso é que nas crianças com febre devemos vigiar e nunca deixar que a temperatura suba, porque ela subindo facilmente elas fazem convulsões. E verão mais adiante na semiologia, na clínica, que cada vez que o indivíduo tem um acesso convulsivo, significa que uma parte das células nervosas vão morrer. E elas morrem, sabem que o sistema nervoso não regenera. Portanto, a situação de convulsões é uma situação que deve ser evitada. E é por isso que os pacientes que sofrem de epilepsia, e veremos mais para frente quando estivermos a dar a neurocisticercose, cujas manifestações clínicas mais frequentes
é a epilepsia. Então, as pessoas que são epiléticas e têm a epilepsia descontrolada e, portanto, vão tendo acessos ao longo da sua vida, acabam com quadros neuropsiquiátricos, porque o cérebro vai, as células neuronais, portanto, acaba, portanto, ficando com diminuição da sua capacidade vulgarmente diremos que psicótico. A febre pode ser irregular ou contínua, eu já expliquei, numa fase inicial ela é irregular ou contínua, mas depois, muitas vezes, quando a malária já está instalada dias, o quadro, a esquizogonia fica, porque a dado momento estes esporozoídeos não somos picados, eles entram, somos picados em vários momentos, portanto, eles entram com diferentes idades, em diferentes momentos. A esquizogonia intrahepática também vai acontecendo de forma anárquica, conforme a vez em que cada um dos esporozoídeos entrou, mas depois, a dado momento, todas estas formas acabam se sincronizando. Portanto, cada trofozoído inicia o seu ciclo esquizogônico no mesmo momento. Todos eles começam a iniciar no mesmo momento. E ao iniciarem o ciclo esquizogônico no mesmo momento, também significa que este ciclo termina no mesmo momento. Portanto, a lise dos eritrócitos, de todos os eritrócitos que estão parasitados, vai acontecer ao mesmo tempo. Acontece ao mesmo tempo, então são todos libertados, a febre vem, depois, ao mesmo tempo, voltam a infectar novas células, iniciam mesmo o novo ciclo esquizogônico. Então, quando é assim, nós dizemos que já há uma sincronização. E quando ocorre esta sincronização, é quando o indivíduo já diz que, olha, hoje acordei, ontem à tarde eu tinha febre, hoje acordei, não tinha nada, passa um dia, passa 2 dias, depois volta outra vez. Portanto, a febre acontece de forma regular. Daí que, de forma regular, cada 48 horas ou 72 horas, conforme se trate, conforme a espécie do parasita que está em causa. Daí que vem aquele nome que nós vimos anteriormente, que diz que designa a malária pelo plasmódio falcíparo como a malária terçã maligna. Onde é que está isto? Como a malária terçã maligna, e porque está relacionado com este ciclo esquizogônico, e a terçã dura 36 a 48 horas. Depois temos estas formas Vivax ovale Vivax e ovale, que é terçã benigna, porque o ciclo também é de 48 horas e é benigno porque não provoca malária grave, entre aspas. E temos a malária pelo plasmódio malária, que se chama febre quartã, cujos ciclos são de 72 horas. Alguém está com o micro ligado. Depois, outra forma de apresentação que geralmente aparecem associadas na criança é a anemia progressiva, já vimos qual é o mecanismo, porque os eritrócitos estão infectados e não só há produtos segregados pelo parasita. E então o sistema imunológico reconhece todos estes eritrócitos como substâncias anormais e, portanto, os eritrócitos são destruídos mais cedo. Quem faz esta destruição é o baço, portanto, as células do baço vão sofrer uma hipertrofia para poderem cumprir melhor a sua função, porque estão
sobrecarregados de eritrócitos para destruir, e isto vai se refletir, portanto, no aumento do volume de baço. Outra forma grave da malária, e isto acontece mais no plasmódio, na infecção pelo plasmódio falciparum. Outra forma grave da malária é a malária cerebral. Estes números são apenas indicativos. Sabem vocês que o resultado, eu funciono muito com o inglês, escrevo muito em inglês. Às vezes há palavras que naquela outra língua dizem, os outcomes dizem, mas pronto, um paciente com malária cerebral, normalmente, o que eu quero dizer é que pessoas que se infectam com plasmódio falciparum, em geral, destas, 10% dos casos vão evoluir para uma malária cerebral e 80% dos casos de malária cerebral evoluem para óbito. Mas isto não é taxativo. É diferente um indivíduo estar internado num hospital central de Maputo, com toda a sofisticação que existe, e estar num centro de saúde, não é? Um centro de saúde com internamento. Portanto, mas é só para vocês terem uma ideia. Depois, a malária na gestação é grave, porque pode provocar, porque eu já disse que a situação da mulher grávida é de uma imunodepressão. Então, elas quando apanham malária, desenvolvem malária, mais frequentemente desenvolvem malária mais grave, pode levar à morte materna, pode levar também ao aborto, a mulher que tem malária pode sofrer o aborto, ou morte fetal, pode provocar natimortalidade e até baixo peso ao nascer, porque como vocês sabem, o que transporta os alimentos e o oxigênio é a hemoglobina. Ora, se esta mulher grávida já tem uma hemoglobina baixa porque tem a destruição dos seus eritrócitos devido à malária, portanto não está a transportar alimentos suficientes para a criança. Agora também com o HIV, estes dois, se o indivíduo está infectado com os dois patógenos, eles vai haver uma interação e vão se potenciar. Se o indivíduo já é HIV positivo e apanha malária, fica pior. Fica pior e, portanto, também há maior mortalidade. Ao contrário, o quadro de malária em si também aumenta o risco de se apanhar o HIV. Como? Por causa desses mecanismos imunológicos, se a pessoa está com malária, está debilitada, há um certo número de interleucinas que são libertadas e que, se o indivíduo depois é exposto ao HIV, é encontrada debilitada e, portanto, não mais facilmente contrai a doença. Ainda continuando com os quadros clínicos, temos a febre hemoglobinúrica, em que consiste, como o nome diz, é um quadro complicado que acontece na infecção pelo plasmódio falciparum e, sobretudo, em pessoas de zonas não endêmicas, ou mesmo nós, quando saímos. Normalmente, a nossa malária, a nossa imunidade dura 1 ano, porque nós não temos malária, mas nós estamos numa zona endêmica, estamos frequentemente a ser picados. Cada vez que o mosquito infectado nos pica, está a estimular o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos que nos conferem uma certa proteção. Quando saímos de uma zona endêmica para uma zona não endêmica, mais de 1 ano, portanto, não estamos expostos à picada do mosquito e a nossa imunidade baixa. Então, nestas circunstâncias, o indivíduo desenvolve uma malária grave. É como se fosse uma pessoa de zona não endêmica, porque a imunidade vai se perdendo. Então, na febre hemoglobinúrica, o que acontece é que, de repente, o indivíduo tem crises hemolíticas, portanto, destruição dos seus glóbulos vermelhos, com sintomas de hemólise vascular. Há hemoglobinúria, que significa que a hemoglobina que resulta da destruição dos glóbulos vermelhos sai com a urina e, portanto, a urina é escura. Dependendo da quantidade de eritrócitos destruídos, depois vem a febre, que já vimos. A febre é devida à lise dos eritrócitos, que libertam substâncias que são
partir do momento em que o eritrócito sofre lise, ele vai expor antigênios que estavam dentro dele e o nosso organismo não os reconhece-os como substâncias estranhas e inicia todo aquele mecanismo da resposta inflamatória para eliminar os corpos estranhos, os agentes estranhos ou substâncias estranhas. Para além de que, se esta hemoglobina, este eritrócito está parasitado, também vai libertar os trofozoítos que, por sua vez, têm substâncias que vão interferir com o nosso sistema regulador da febre. Prostração, naturalmente, porque quando se está em estado de choque e num estado destes, o indivíduo, portanto, tem o seu sistema todo descontrolado e, dependendo da quantidade de hemoglobina ou de eritrócitos destruídos, o indivíduo pode entrar em estado de choque. Depois temos as nefropatias maláricas. Já me tinha referido por alto que o Plasmodium malariae era o responsável, apesar de ele poder cursar como uma infecção crônica, mas o nosso sistema imunológico, mais uma vez, vai produzir a resposta para eliminar aquele parasita e vai terminar com a produção de complexos, imunocomplexos, que se vão depositar no rim. E esta deposição dos imunocomplexos no rim vai depois interferir com o funcionamento do mesmo e manifesta-se mais frequentemente por uma síndrome nefrótica. Aí, mais para frente, na clínica, há de ver quais são os sintomas da síndrome nefrótica. Já em parasitologia, o que é importante saber é que o plasmódio por Plasmodium malariae, a malária por Plasmodium malariae, embora benigna, entre aspas, ela, ao longo dos anos, vai provocando problemas no nosso rim, mais frequentemente. Temos a síndrome de esplenomegalia tropical, em que há um aumento do baço, do volume do baço, como podem ver nesta imagem. Por quê? Porque há uma resposta aberrante imunológica dos casos de pessoas que têm frequentemente malária e Plasmodium vivax. Então, o nosso sistema imunológico aqui, mais uma vez, ele tentando eliminar estas formas, leva a que, tentando eliminar estes eritrócitos parasitados, leva a uma resposta aberrante, demasiado, com um aumento demasiado do tamanho e do número das células hepáticas, e ao longo do tempo o indivíduo tem uma esplenomegalia. Esta esplenomegalia às vezes chega a um ponto tal que, em vez de ajudar o indivíduo, já é prejudicial e tem que se fazer uma esplenectomia. Dúvidas, perguntas em relação aos quadros clínicos da malária? Sim, doutora. Uhum. Eu queria saber qual é a diferença, como é que podemos diferir o abdômen que, como é que se diz? Normal? Essa criança, por exemplo, não, a criança dessa imagem que tem como se diz? O abdômen está assim por causa da malária, né? Por causa da esplenomegalia tropical. Síndrome da esplenomegalia tropical. Mas também temos casos, por exemplo, do kwashiorkor, que a criança também tem um abdômen desta forma. E não queria saber como é que podemos diferenciar, se há como diferenciar assim, só, por exemplo, por palpação ou coisa assim. Com certeza que tem como diferenciar. E há que diferenciar para nós podermos tratar. Assim é que se faz a medicina, não é? Todos nós já aparecemos com febre, e então depois qual é o critério para dizer que esta febre é por malária, esta febre é por tuberculose, esta febre é por... Mesma coisa o abdômen. Por exemplo, qual é a característica que vocês verão mais para frente, mas a pergunta está bem colocada. Então, já que falaste... Tipo inchados. Membros e demasiados. E por que estão em demasiados?
Falta de proteínas. Falta de proteínas, portanto, já é uma forma de diferenciar. Nós, quando temos uma criança destas, vamos pedir uma bioquímica, e na bioquímica são vários parâmetros que vamos pedir, um deles é a proteína. Se esta criança está com uma hipoalbuminémia e membros edemaciados, consequentemente, então esta esplenomegalia muito provavelmente não é por causa não é uma esplenomegalia tropical. Qual é a outra característica que uma criança com kwashiorkor tem? Física. Por isso que é importante, primeiro, a história clínica do indivíduo e depois o exame físico. Depois é que entram os exames complementares. Um kwashiorkor, a gente não precisa de muitos exames para dizer que é um kwashiorkor. Olhando para a criança, examinando, a gente chega lá. Qual é a outra característica que salta à vista? É o cabelo, não? A criança fica com um cabelo muito fininho, o cabelo fica todo fininho. Se for uma criancinha negra, até parece que é um branco, cabelo fininho, lisinho e ruivo. Então, a característica do cabelo. Na esplenomegalia tropical, a criança não tem problemas, em princípio, de má nutrição, o que não quer dizer que as duas situações podem se combinar. Então, aqui vai jogar muito a clínica, porque as pessoas podem ter as duas coisas. É uma criança que tem uma esplenomegalia tropical, mas depois, no fim, tem uma malnutrição. Então, é o que vocês vão ter que aprender mais adiante em diferenciar, tá bom? Respondi a tua pergunta? Sim, doutor, obrigada. Até mais logo lá na semiologia, vão aprofundar. Então, em termos de diagnóstico, é isto. Primeiro, temos sempre, para qualquer doença, temos que fazer o diagnóstico clínico. No caso da malária, o diagnóstico parasitológico. Nos outros casos, são os diagnósticos, exames de diagnóstico complementares. Então, no diagnóstico clínico, é importante sempre primeiro fazer anamnese. Anamnese é colher uma história clínica como deve ser do paciente. Uma boa anamnese já nos dá pistas para começarmos a pensar qual deve ser a doença que o indivíduo tem. Depois, o exame físico. O exame físico ajuda-nos, portanto, a decidir, dá-nos mais elementos. É assim, voltando para o exemplo do anterior da vossa colega, aparece-me uma criança com o abdômen aumentado de volume. Eu tenho que perguntar à mãe quando é que ela começou a notar que o abdômen ia aumentando, etc. E ela pode estar a contar que é uma história de vários anos. E depois pergunta a história da alimentação, tem que saber o estado socioeconômico da criança, saber se ela come, não come, quem cuida da criança. E, sei lá, no caso das mães que trabalham, não é pouco frequente, no caso das mães que trabalham, por exemplo, e que deixam a criança com a babá, mães que deixam leite, papas, tudo, e a criança aparecer com malnutrição. Há histórias destas, muitas na pediatria. E o que acontece é que, bom, às vezes a babá também tem o seu bebê lá em casa, então não dá aquela quantidade da criança devido ao meio e leva lá para a sua casa. E depois nos surpreendemos quando uma criança que tem tudo aparece malnutrida. Então, a anamnese é muito importante. O exame físico é aquilo que nós vimos neste exemplo do kwashiorkor, o abdômen muito aumentado de volume. Mas a criança com kwashiorkor tem os cabelos despigmentados, tem o edema dos membros inferiores. Há ainda um exemplo que vocês vão ver mais adiante quando estivermos a falar das xistosomias. Nas complicações das xistosomias, ou bilharziose por xistosoma manson, também podemos ter um aumento do volume do abdômen. Vamos ter o aumento do volume do abdômen, vamos ter a ascite, mas aqui o que é que acontece? Para além do volume do abdômen, temos uma outra característica, que é a circulação colateral venosa.
Então, é aí no exame físico que nós começamos a excluir. A excluir e os diagnósticos. Por isso, muitas vezes, no início, quando nós recebemos o paciente, fazemos tudo e pomos hipótese diagnóstica, malária, interrogado, se não temos a certeza. Podemos ter no início o diagnóstico, o diagnóstico inicial, 2 ou 3 diagnósticos todos interrogados, depois esperamos os exames complementares para esclarecer algumas dúvidas, mas atenção, a clínica está sempre em primeiro lugar. O exame complementar, como os exames laboratoriais, o raio-x, a TAC, são sempre meios auxiliares de diagnóstico. Em caso de dúvida, nós devemos nos guiar pela clínica. Depois, epidemiologia. Se nós estivermos a exercer medicina na França e aparece uma criança francesa com febre, tendo feito a história clínica, tendo ouvido a história, a criança nasceu na França, esteve sempre para os trópicos. Não vou pôr lá como hipótese diagnóstica a malária, em primeiro lugar, doença que dão febre e que são mais frequentes na França. Perceberam isso? A não ser que, com o andar do tempo, o indivíduo tenha uma história de febre que, excluídas as causas principais, não é por acaso. Só estes 3 parâmetros depois pode confirmar ou não confirmar, porque não é muito aqui o nosso caso, mas sítios como o Brasil, o médico entra no seu consultório, uma menina muito bonitinha e tal, depois quando começa a examinar vê que afinal não é menina, é um menino. A idade, o sexo, para além, portanto, o sexo já nos dá muita informação. Só de sabermos qual é o sexo, vamos pensar em patologias que são próprias daquele sexo. Ter como a dor abdominal, eu tenho que pensar, por exemplo, se essa dor abdominal não é ruptura de uma gravidez ectópica. Já nos dá pistas. A profissão, voltando para o caso de Portugal, que me diz que é hospedeira, então eu tenho que pensar em tudo. Em conversa, na amnésia é uma conversa com o paciente. Ah, sou hospedeira. Ah, é hospedeira. Então, viaja, mas faz voos para onde? Doméstico? Ah, faço voos domésticos, às vezes faço voos internacionais. Então, esta pessoa que faz voos, pensar em tudo. E tinha acontecido a morte de uma hospedeira da TAP que andou por lá doente, não sabiam o que era, finalmente quando descobriram, era malária, mas já foi tarde, morreu de malária. Por quê? Porque a medicina é um pouco a moda. Estou em Portugal, não há malária, então não penso na malária. Devia ter ficado um pouco mais atento. Ela é hospedeira, ela viaja, devia ter explorado um pouco mais. Se é hospedeira, então esta é uma pessoa que está suscetível a apanhar doenças que não existem aqui. E então começar a pensar nessas doenças, por isso é a do viajante. Mas infelizmente a pessoa que a viu não chegou lá e ela acabou morrendo. Mas destas situações são muitas. Portanto, uma história clínica muito bem colhida é muito importante. E quando a primeira ela não nos dá a indicação do diagnóstico, nós continuamos sempre a conversar com o paciente e a conversar para ver se colhemos mais dados. E a epidemiologia da doença, portanto, a história de viagem e epidemiologia é a tal, quais são as doenças mais frequentes na região, isto, viajou naquilo
que existe aqui. Depois dos exames laboratoriais, o mais frequente é a gota espessa, que é um método de concentração que vocês vão ver nas aulas práticas. Se classifica de várias maneiras, mas o mais habitual é o método das cruzes com Guim, existido na detecção, por exemplo, de anticorpos ou de antigênio do parasita. O exemplo do diagnóstico lógico são estas fitas, os testes rápidos. Os testes rápidos que são usados e eles, se vem positivo, vem uma banda, então estamos esperando uma malária. Mas cuidado, estes testes na sensibilidade e na especificidade. O indivíduo que faz o teste vem com queixas. Nós estamos em Moçambique, tempo de malária, não podemos, até caso contrário. Queixa-se, portanto, de dor de cabeça, que há uns dias atrás teve febre, enfim, uma série de queixas. Fazemos oxigênio, vem negativo, em princípio, temos que pensar que é uma outra doença. Se bem podemos agarrar e pensar que é só malária, temos que usar os dados do diagnóstico laboratorial para combinar com os dados que colhemos da história clínica e do exame clínico e chegar a uma conclusão. Portanto, é a conjugação destes dados todos. A outra situação que eu vos chamo a atenção e que muitas vezes acontece na prática clínica, nós os médicos às vezes não sabemos interpretar os resultados do laboratório. Tem que saber interpretar os resultados do laboratório, perceber quando é que nós podemos ter um falso positivo, um falso negativo. Então, às vezes é mais cômodo, e eu vi muitas vezes na prática clínica, não. É preciso, por exemplo, saber em que momento é que aquele sangue foi colhido. Se aquele sangue tivesse sido colhido no momento em que o paciente estava sem febre, o que coincide com aquele momento em que está a decorrer a esquizogonia intra-eritrocitária, então, naquele momento, o paciente está sem febre, a esquizogonia intra-eritrocitária está a decorrer e, portanto, não temos no sangue citados, outros estão dentro dos eritrócitos, ainda a fazer a esquizogonia. Portanto, a parasitemia é baixa e as probabilidades de encontrarmos o parasita também são limitadas. Se o médico estiver convencido de que é uma malária, deve ter a devida calma, avaliar a situação e esperar que o indivíduo vai ter febre de preferência para voltar a tirar o sangue e pesquisar de novo pelo plasmódio. Mas também tem que pensar noutras causas, e não se acomodar, às vezes, como a malária é a situação mais frequente, às vezes o clínico se acomoda, pede o exame, vem malária, não se encontrou, nunca pomos negativo, nunca pomos negativo significa que não há, nós pomos não se encontrou. Por quê? Porque estamos a trabalhar com uma amostra, quer dizer que o indivíduo não tem o parasita. Então, temos todo tipo de situações. O indivíduo entra, nos dias que podem dar malária, e pedimos o teste, mas nós então pomos ali malária clínica. Este diagnóstico você era de andarem a pôr ali malária clínica. Malária clínica é o quê? Malária clínica é o quê isso? É comodismo, é preguiça mental.
a malária é uma doença infecciosa provocada pelos plasmódios. Então, se o teu resultado diz que não tem plasmódio, por que é que estás a dizer que é malária clínica? Estás a inventar. E clínica, damos os antimaláricos, o paciente vai piorando, morre. E de que é que morreu? Mas por que se eu estava a tratar? Não, estava a tratar, mas não estava a tratar corretamente. O diagnóstico laboratorial veio, diz que não se encontrou, mas você continua a teimar que é malária, porque tem febre, porque tem dor de cabeça, e que o técnico do laboratório tinha feito mal no exame. E continua a teimar e começa a dar antimaláricos, e o paciente, como não é malária, o paciente não melhora e morre. E depois ficamos surpreendidos. Então, tenham muito cuidado quando estiverem perante os casos de febre, não se agarrem só a malária, é preciso pensar uma diabetes. Não possa ter também malária. A malária pode estar presente, mas não ser a primeira causa da manifestação clínica que o indivíduo apresenta. Depois temos o diagnóstico molecular, que é polimerase chain reaction, que consome o próprio parasita, e ele é um diagnóstico caro, é trabalhoso, é pessoal bem treinado, mas é mais usado para o que é que eu queria dizer? É mais usado para investigação do que para clínica, porque na clínica nós queremos ter o resultado do exame já para podermos decidir sobre o tratamento. Enquanto que, portanto, o que nos indica é a gota espessa ou a gota estendida, e enquanto que o molecular é uma coisa que leva 2, 3 dias para fazer e, portanto, não serve para o diagnóstico dos casos clínicos. Estas imagens vocês já vão de ver como é que se faz uma gota espessa, como é que se faz uma gota estendida. Hão de ver isto nas aulas práticas. Posso nas aulas de cava em cruzes. Nós, hão de ver nas aulas práticas que há vários métodos de contagem dos parasitas. O mais vulgarmente utilizado é a classificação em cruzes, que quando nós dizemos que temos uma cruz, significa que observamos entre 1 a 10 parasitas por 100 campos microscópicos. Portanto, manda a regra que, ao se fazer o diagnóstico da malária, o mínimo que se tem que observar são 100 campos no microscópio. Mas, então, se depois de 100 campos encontramos 1 a 2 parasitas, ele, portanto, classifica-se como uma cruz. Se em 100 campos encontramos entre 11 a 100 parasitas, são 2 cruzes. 3 cruzes, quando encontramos é muito fácil. 2 cruzes, 3 cruzes, 4 cruzes, isso é fácil de ver, de encontrar. Uma cruz é que é mais difícil. Quando observamos 3 cruzes, quando dizemos que o indivíduo tem 3 cruzes, significa que é um parasita, entre 1 a 10 parasitas por campo, e 4 cruzes são 10 parasitas num campo. Mas esta é a classificação mais universal, mas nós, por exemplo, nas nossas regras aqui, classificamos ainda em 5 cruzes. Portanto, quando a gente olha para o campo microscópio, tem mais de 10 parasitas, e às vezes acontece, hein? Lâminas em que a pessoa olha, não precisa, basta olhar uma vez e acabou. São incontáveis. Aí nós dizemos que o indivíduo tem 5 cruzes. Deixe-me ver, já chegou algum docente da parasitologia? Existem vários fármacos e o uso dos fármacos vai depender da espécie do plasmódio, das condições locais e da resistência aos fármacos. Como eu vos disse, no passado nós já usamos a cloroquina, depois deixamos de usar a cloroquina, já usamos a modiaquina, deixamos de usar a modiaquina por causa da resistência. O Fansidar também, a dado momento, era
o medicamento da espécie do parasita, do local onde nos encontramos, resistência ou não resistência, vai se utilizar. Mas as drogas que são disponíveis, temos a cloroquina, primaquina, quinina, mefloquina, agora estão na moda os derivados de artemisinina, sulfadoxina, proguanil. A primaquina tem ação contra os gâmetas e as formas intrahepáticas. A maior parte dos fármacos que nós temos para a malária são dirigidos às formas às formas extrahepáticas, aos trofozoítos sanguíneos. Não nos preocupamos com a fase intrahepática porque essa é silenciosa, não dá sintomas. Então, aqui em Moçambique, o que nós utilizamos, os nossos medicamentos são direcionados para a fase intraeritrocitária, que é extrahepática, que é a que dá sintomas. Mas numa zona, e também a prevalência das outras espécies de parasita que podem provocar hipnozoítos como o Vivax e o Oval, é muito baixa entre nós, não é expressiva. Então ficamos cômodos com estes medicamentos. Mas em países onde, por exemplo, o Brasil, onde a forma habitual do plasmódio, a espécie é o Vivax, então a combinação, o esquema terapêutico é aquele em que vai matar as formas intrahepáticas e mata também as formas extrahepáticas do parasita. Mata as formas intrahepáticas, elimina as formas intrahepáticas para evitar aquelas recaídas que nós vimos, senão estaremos com o paciente sempre a voltar à unidade sanitária. Aqui, na nossa prática clínica, se nós tivermos um paciente que nós tratamos para malária, e já disse, os nossos antimaláricos atuam contra as formas extrahepáticas. Nós tratamos o paciente, passado um mês ele volta, diz que está com malária. Voltamos a tratar, passado um mês volta, ou 2 semanas, diz que melhorou, mas depois está outra vez com malária. Nós temos que pensar que se calhar a malária dele não é pelo plasmódio falcíparo, mas é pelo plasmódio vivax ou pelo plasmódio oval, que são os que provocam hipnozoítos. E então, das duas, uma. Voltar a colher, porque nós vamos ver que a lâmina é positiva, voltar a colher e pedir ao técnico para observar com muita atenção, porque o diagnóstico, a diferenciação das espécies no microscópio pode ser difícil, tem que ser um técnico bem experimentado. Na nossa requisição, quando nós fazemos a requisição hematozoário, não basta só pôr pesquisa de hematozoário, pomos lá uma nota, plasmódio vivax, plasmódio oval, isso chama a atenção ao técnico sobre o que é que o médico está à procura, não é? E ele então vai prestar mais atenção na leitura. Depois temos que ter atenção no tratamento aos grupos de risco. Aqui em Moçambique, o único grupo de risco que faz quimioprofilaxia é a mulher grávida apenas. Malária, como eu disse anteriormente, os esquemas terapêuticos vão depender do local onde nós nos encontramos. Atualmente, as nossas linhas são estas, a sulfadoxina mais perimetamina, o artemether mais a lumenfantrina, o quinino, mas o mais importante aqui, neste momento, é vocês saberem quais são os antimaláricos que nós estamos a usar, porque se calhar quando chegar à altura de vocês começarem a prescrever, já os esquemas terapêuticos terão mudado por causa das que querem viver, eles precisam de estar no hospedeiro. Então, tanto o parasita que nós estamos a estudar, como as bactérias, os vírus, quando estão expostos à pressão ou do sistema nosso imunológico para os eliminar, ou dos medicamentos, eles também vão sofisticando os mecanismos deles de defesa para poderem resistir. Daí que surge a resistência aos fármacos. Em termos de prognóstico, quando o tratamento é correto, o paciente recupera bem. Os casos não tratados podem naturalmente terminar com a morte, maior risco nas crianças, gestantes e pessoas de zonas não endêmicas.
No caso das outras espécies, as recaídas são frequentes, já expliquei porquê, e devemos administrar aminoquinoloínas que evitam, portanto, as recaídas, como a primaquina. Nós começamos um pouco tarde. Ok, ainda estamos a tempo, mais 5 minutos e terminamos. Malária. Quanto à epidemiologia da doença, a malária é uma doença que tem uma distribuição descontínua e a incidência varia de lugar para lugar. Para que exista a malária, tem que haver homens parasitados, mosquitos anofelinos e homens suscetíveis. Isso nós já vimos, é o resumo do ciclo evolutivo do parasita. Por que ela varia de lugar para lugar? Varia de lugar para lugar dependendo das condições de vida da habitação, dos hábitos do mosquito. Há mosquitos que gostam mais de sangue humano, há mosquitos que gostam mais de sangue de outros animais, da produção dos criadores. Por exemplo, agora na época das chuvas nós temos a incidência da malária aumenta. Por quê? Porque temos mais criadores, temos mais chuva e, portanto, o mosquito, reproduzem-se mais mosquitos. Do efeito da temperatura ligado à umidade. Portanto, nas zonas equatoriais, a distribuição, a transmissão é permanente, porque nas zonas equatoriais não temos uma estação úmida, quente, como aqui, e uma estação fria. A temperatura é permanente, é sempre muito alta e chove todo o ano. Portanto, as condições são propícias para que a transmissão ocorra permanentemente. Nas regiões tropicais, como as nossas, a transmissão é sazonal, porque nós conseguimos distinguir, temos uma época que é fria, a temperatura é abaixo dos 20 graus e temos uma altura em que é quente, esta altura que estamos a atravessar, que a temperatura média é acima dos 20 graus. Então, o ambiente, a média é abaixo de 20 graus. Abaixo de 20 graus, o ciclo do parasita plasmódio dentro do mosquito fica mais lento, influenciado pela temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, mais longo é o ciclo. Então, nestas zonas quentes, o ciclo do parasita dentro do mosquito é mais longo que o tempo de vida do mosquito. E então, o mosquito morre antes que se complete o ciclo do parasita. É por isso que nas zonas temperadas, nós praticamente, portanto, o norte da Europa, Estados Unidos, essas zonas, o norte da Ásia, ou seja, no hemisfério norte, nós não temos, em parte, o efeito da temperatura ajudou a controlar a malária. Mas nesses países, por causa da globalização, por causa dos movimentos das pessoas de um lado para o outro, têm, às vezes, casos importados de malária, apesar das medidas que eles tomam. É por isso que quando entramos num voo internacional, a África do Sul, por exemplo, não tem a malária controlada. Está em processo, praticamente não tem, só tem malária nas zonas fronteiriças com Moçambique. Então, se alguém alguma vez viajou de avião daqui para a África do Sul, terá notado que depois da cabine fechada do avião, eles passam o spray por todo o avião para matar eventualmente a cabine e que esteja infectado para evitar transportar a malária para um sítio onde ela não existe. O mesmo acontece quando apanhamos o avião para Lisboa. Eu estou a dar esses exemplos porque são para Lisboa, eles passam o spray, portanto é o controle, desinsetizam todo o avião. Já o contrário não acontece. Quando o avião sai de Portugal para cá, eles não passam spray porque não estão preocupados. Eles de lá para cá não têm mosquitos infectados. Então, o perigo destas migrações, das viagens das pessoas, é que porque em Portugal existem mosquitos anofelinos. Então, se uma pessoa está infectada, vai para
para lá, potencialmente, se é picada pelo mosquito, pode o mosquito de lá ficar infectado e passar para outras pessoas. Se o avião também transporta na cabine, mesmo no porão, mosquitos infectados, uma vez os mosquitos lá vão picar e vão transmitir a malária. Portanto, são estes pormenores que têm a ver com o controle da doença e a medicina do viajante. Este é um mapa de Moçambique que mostra a situação da malária. Este aqui é de 2007 e vocês podem ver que nessa altura as áreas de maior risco em 2007 eram a partir de Inhambane para cima, centro e norte do país. Este é um mapa que eu compilei. Nós temos o Programa de Controle Nacional de Controle da Malária a partir de 99. Portanto, praticamente, como vocês podem ver aqui, o país todo tinha uma média acima de 90% de prevalência da malária. Com o andar do tempo, em 2007, o sul começou a ficar melhor, Maputo, então, neste momento, Maputo cidade tem menos que 2% de prevalência da malária, e isto porque, por causa é onde se concentram maiores recursos, é onde também se concentram maiores recursos, maior nível de desenvolvimento socioeconômico das pessoas, usam redes mosquiteiras, não estou a dizer que todos usam redes mosquiteiras, as casas são muito boas, fazemos a pulverização, as nossas casas têm redes, então praticamente não temos a malária, mas ela continua a concentrar-se mais no norte do país. Vejam esta imagem, é de 2011, temos várias medidas de controle da doença, pulverização, tratamento dos casos ativos, a profilaxia da mulher grávida, e a prevalência da malária foi baixando na Zambésia, na Nampula, mas de 2015 para cá o que se assiste na província da Zambésia e Nampula, os casos da malária estão a aumentar de novo. Então, o que será que está a acontecer aqui? Os programas de controle da doença estão lá, continuam, mas temos que sempre associar e conjugar com os dados da temperatura. Estas províncias são muito quentes, praticamente a temperatura média nos últimos tempos e com este aquecimento global está acima de 20 graus. Chove quase todo o ano, não se consegue distinguir. Houve um ano que eu reparei, fiquei a observar, todo o ano na Zambésia chovia. Aliás, eu vivia Maputo e vivia cá ao mesmo tempo, e na Zambésia durante os últimos 5 anos nunca usei camisola, nunca, não usávamos camisola lá quando estava lá, todo o ano, exceto se ia para uma zona alta, como Guru e tal, mas em Climane mesmo, praticamente não se usa camisola. Então, temos que ver para além, e os programas de controle, atualmente o que nós temos, é que eles fazem a pulverização uma vez por ano. E essa pulverização que se faz chuvosa, mas o efeito do inseticida é de mais ou menos 6 meses. Então, há uma parte do ano que fica sem cobrir com a pulverização, as condições de temperatura são propícias à transmissão do mosquito, então isto significa que os programas de controle têm que se estar atento, e numa situação destas, naturalmente que não pode ser uma vez por ano, tem que ser pelo menos 2 vezes por ano. Depois temos esta situação das alterações climáticas também, dos eventos extremos, estas chuvas, os ciclones, estão a aumentar os casos os criadores de mosquito. Este é o gráfico do Programa Nacional do Ministério da Saúde também, que espelha o que nós estamos por aqui a dizer. No início, em 1999, começou o programa Rollback Malária, e, claro, o programa ainda estava a se instalar, continuamos a assistir ao aumento do número de casos de malária, mas
já mais ou menos a partir de 2002, os casos de malária continuaram a descer até 2010 e globalmente assistimos a um aumento de novo. Este eu levei de 2013, mas pronto, é uma questão de pedir se eles tiverem outro, mas a situação continua assim em algumas províncias do país. E os objetivos do controle da malária visam reduzir a mortalidade e morbilidade, reduzir o nível de transmissão e impedir a reinvasão pelos mosquitos. Quais é que são as medidas de controle da malária? Estas medidas de controle da malária são aquelas que vocês já conhecem e que também podem se aplicar para outras doenças transmitidas por vetores. Primeiro, detenção e tratamento precoce dos infectados, para evitarmos que, porque estes são a fonte de infecção, são o reservatório da doença para o mosquito. Então, é importante tratar as pessoas infectadas. Medidas de proteção individual e coletiva, que incluem a telagem, telagem, portanto, o uso de redes nas janelas e portas, o uso de inseticidas de ação residual, impregnação de mosquiteiros com inseticida. Há um programa, dentro do programa de controle da malária, o Ministério da Saúde distribui redes mosquiteiras para as pessoas vulneráveis, por exemplo, a mulher grávida recebe a rede mosquiteira. Há zonas de alta transmissão onde distribuem-se as redes mosquiteiras para os agregados familiares, mas depois também a pobreza é um problema no nosso meio, porque algumas dessas pessoas pegam estas redes mosquiteiras. Em vez de utilizarem para se protegerem, por exemplo, utilizam para a pesca de novos fármacos, porque cada vez vai surgindo resistência aos fármacos que nós temos. Treinamento dos recursos humanos, a saber, portanto, não só diagnosticar e tratar, mas também para aquelas medidas que é necessário de educação sanitária da população, e estruturação dos sistemas de saúde e desenvolvimento das vacinas. Até aqui, nós não temos nenhuma vacina que é efetiva contra a malária. Uma das vacinas promissoras que nós temos é a vacina que está sendo desenvolvida, que foi ensaiada pela Manisa, mas ela só reduz em 33% o desenvolvimento e esse tempo de imunidade é muito curto, portanto, sendo o tempo de imunidade protege por uns mesitos, quer dizer, não é viável para os nossos países cada 4 ou 5 meses termos que vacinar as criancinhas. Portanto, continua-se a trabalhar à procura de melhores candidatos de vacina. E pronto, a nossa aula termina por aqui. Alguém... É acerca da forma de transmissão da malária. Será que existe uma outra forma de transmissão para além da picada de... sim, transfusão sanguínea. Okay. Digo assim, sim. Eu acho que posso considerar até mito que acontecia antigamente, que eu assisti, né? Pode considerar o quê? Posso considerar até mito, não sei, né? Mas é acerca daquilo que eu via antigamente. As pessoas evitavam usar o mesmo utensílio que uma pessoa infectada pela malária acabava de usar. Ou melhor, por exemplo, meu pai podia estar infectado pela malária, ok? Ele ficava doente, então ele comia alguma coisa, mas quando deixasse, ninguém devia comer mais, porque corria o risco também de se infectar. Sim. Para saber quais são as bases disto. E o mais incrível é que se a pessoa voltasse a comer, ou se comesse aquilo que o papá deixou, realmente também caía doente. Então, queria saber em que vertente isto se baseia. Não sei, Natália, depois desta aula diz-me o que tu achas.
dizer que temos transfusão sanguínea, eu posso achar que, eu acho que o que fazia com que as pessoas pudessem ficar doentes não era exatamente por se infectarem pela mesma doença que papá teve, por exemplo, né? Se calhar podia ser uma infecção viral, porque se nós formos a ver, as infecções virais também trazem as mesmas manifestações clínicas idênticas à malária. Então, podia ser uma infecção viral, ok? Por exemplo, meu pai usou uma colher, eu também voltei a usar, podia pegar a mesma, quer dizer, a mesma doença, né? Então, como se calhar estava associada à malária, não sei, então podia estar assim. Ok. Primeiro, o que tu ouviste é que diziam que a pessoa com malária não pode partilhar o mesmo utensílio que. Agora, Certo. é preciso saber quando eles dizem malária, aqui é que estão a que doença se referem. Okay. Quando vos aparecer um doente, quando vocês estiverem a fazer prática clínica, há de aparecer um doente ou uma doente a dizer que não sei o quê, eu tive no sul, quando falam de tensão subiu, estão a dizer que os nervos subiram. Então, aquilo que o povo diz que é malária, que diz que é tensão, não é aquilo que é para ti, como médico. Há que saber perceber. Então, esta de que quando o papá está doente, está com malária, a malária, resta saber que entidade era. Okay. E poderiam estar, até nem vou por aí, podem pegar o conceito que se aplica, por exemplo, quando o indivíduo tem tuberculose. Nós dizemos que o indivíduo que tem tuberculose, esse não pode partilhar os utensílios. Tem que ter o seu prato, o seu copo, porque o bacilo pode estar na saliva. É uma infecção do trato respiratório. A sua medicina e deturpa, nem sei se direi que deturpa, mas pronto, tem os seus próprios conceitos. Então, eles sabem que situação era essa que diziam que era malária que não se podia partilhar, mas não podes levar no espírito e na letra pensando que é a malária entidade que tu estiveste aqui hoje a estudar. Portanto, a malária já vimos que é transmitida pela picada do mosquito. Se plasmódios, sim, a pessoa vai desenvolver malária. De outra maneira, o utensílio não. Em nenhum momento o plasmódio. Fiquei um pouco ultrapassado quando a doutora estava a compartilhar sobre o conceito de malária terçã e quartã. Fiquei sem perceber. Ciclo dentro do homem, até se completar, diz da esquizogonia intrahepática e a esquizogonia intraeritrocitária. Portanto, ela termina com a ruptura do eritrócito, dos eritrócitos e libertação dos trofozoides para a corrente sanguínea. E é nesta fase que nós temos a febre no homem. Então, uma é quartã, outra é terçã, porque este ciclo todo completa-se, a terçã completa-se aí por volta das 48 horas. Portanto, cada 2 dias o indivíduo tem febre. Tem febre, normalmente a febre da malária é no período da tarde. Ele queixa-se de febre hoje, à tarde, vai se queixar esta tarde, amanhã de manhã acorda, já não tem febre, fica todo dia sem problemas. Depois da manhã, 48 horas depois, tem febre. Por isso é que é terçã. Desculpa. E a outra é quartã, porque o ciclo dura 72 horas, ou seja, cada 3 dias vai ter picos febris. E isto acontece quando os parasitas todos estão sincronizados. Quando, portanto, todos iniciam a esquizogonia ao mesmo tempo e terminam ao mesmo tempo. Mas, normalmente, quando se está no início de uma malária, não existe esta sincronização. A pessoa pode ter febre de manhã, passado tempo, a febre baixa, depois volta a subir. Percebeste? Sim percebi, doutor. Pronto. Podemos encerrar a aula da malária?
e passar para a toxoplasmose? Sim, doutora. Ok. Então, esta encerra. E eu vou mandar esta aula para quem? É para os hospedeiros e ciclo evolutivo. A toxoplasmose é uma zoonose. Por que é zoonose? Zoonoses são todas aquelas doenças dos animais que também se transmitem ao homem. Portanto, a toxoplasmose é uma zoonose que infecta o gato e numerosas espécies de vertebrados, incluindo o homem. E, normalmente, a toxoplasmose no homem é assintomática, mas nos indivíduos imunodeprimidos, ela torna-se sintomática e é considerada uma doença oportunística. Na verdade, a toxoplasmose antes era uma doença que era conhecida pelos veterinários. Ela começou a ganhar importância na medicina humana quando surge o HIV, que é a maior forma